Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Mais um programa sob a lâmpada da palavra. Sou o pastor Carlos André, presidente da Igreja Pentecostal Palavra de Poder. E o tema de hoje, como você já viu ali, a visão de Jesus glorificado. A visão que João teve quando foi arrebatado, estando na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. Apocalipse, o livro das revelações. E você quer entrar em contato conosco, nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com e o nosso telefone DDD 021 98728 5625. A visão de Jesus glorificado. Antes, deixa eu te dar uma explicação para que você entenda um pouco sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ou o livro das revelações, ele é um livro muito simbólico. Ele trata com muitos símbolos, ele fala de muitos símbolos. Por exemplo, o dragão vermelho que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Quem é dragão vermelho? Existe dragão vermelho? Simboliza, essa expressão simboliza Satanás. Cauda simboliza traição. Estrelas simbolizam os anjos do céu. Com a sua cauda, ou seja, com a sua rebelião, com a sua traição, a sua rebelião, arrastou a terça parte das estrelas. Foram os anjos que deram ouvido a ele e aceitaram a ideia de que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, desejando sentar no trono que Deus tinha preparado para Jesus. Estou falando assim para que você entenda que Apocalipse é um livro simbólico, tem muitos símbolos. E você pode trazer também para o nosso e-mail, pastorcarlos_andré@hotmail.com, ou ligar para a gente, 021 98728 5625, e trazer sua pergunta, sua dúvida, porque é importante, sem uma base, Mateus, Marcos, Lucas, João, isso que a gente sempre fala, sem essa base, vai ficar meio comprometido para você entender certos outros livros bíblicos, da Bíblia, o restante dos livros. É importante você se alicerçar em Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, o evangelho que vai te alicerçar e tu encontra Jesus falando, curando, libertando, dando doutrinas, que são os ensinamentos dele, né? Doutrinas são os ensinamentos de Jesus. Então vamos para Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, a visão de Jesus glorificado. Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino de Deus, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Dá uma paradinha aqui para te explicar uma coisa. Quanta gente vai parar na cadeia e dizendo que foi para a cadeia porque é obra de Deus? Tem um monte de picareta, safado, conheço uns aí bem de perto, que vão parar em cadeia com as suas arruaças, as suas atrocidades, e dizem que foi Deus que permitiu que caísse na cadeia. Não, nada disso. Foi a sua própria vida de lascívia, de torpes ganâncias, que os conduziram à cadeia, e por aí vai. Aqui nesse caso, João parou nessa ilha, que era uma prisão, foi posto lá como preso, por causa da palavra de Deus, por ele estar pregando o evangelho do Senhor Jesus. Diferente do que tu vê hoje na televisão, pastor ou bispo, sei lá, foi preso, isso e aquilo. O cara nem é pastor, nem é bispo, nem é servo de Deus, é um picareta, ladrão, safado, e você está pensando que é um crente que está ali na cadeia. Não, meu querido. Quando Deus permite um crente parar na cadeia, pode acreditar, vem uma grande obra de Deus envolvendo a questão, uma baita obra de Deus. Não que tu vê esses picaretas, palhaços aí, são presos por fazer baderna, fazer gracinhas, extorquir, enganar, roubar, apesar que a maioria está solto, e vão parar na cadeia. E vão parar na cadeia por quê? Por causa das suas vidas torpes, não por causa da palavra de Deus. É raríssimo tu encontrar uma pessoa que pare na cadeia por causa da palavra de Deus. Então, João, ele disse, né? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Ele estava testemunhando de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas
Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vamos por etapa. Já te expliquei no começo que João foi parar lá por estar pregando a santa palavra de Deus. Vou falar mais uma vez. É diferente desses picaretas, canalhas, ladrões, que quando vão parar na cadeia, são chamados de bispos e pastores. Não são, claro que não. É um homem dando títulos a outro homem. Quem pode dar título é Deus, porque Ele pode dar unção do título. Sem a unção, o título não presta para nada. E Deus, quando Ele dá um título, quando Ele chama a pessoa, Ele unge. Então João, ele foi parar na cadeia por causa da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Ele não foi parar na cadeia por estar fazendo arruaça, badernas. Foi parar por causa da pregação do Evangelho. Ele foi parar na cadeia, que essa prisão era numa ilha, a ilha chamada Patmos, por causa do testemunho de Jesus, como ele mesmo diz. Versículo 10. E eu fui arrebatado em espírito. Existem 3 tipos de arrebatamento: arrebatamento de corpo, arrebatamento de espírito e arrebatamento de sentidos. João aqui, no caso, foi arrebatado em espírito, ou seja, a alma ficou obviamente dentro do corpo e somente o espírito dele foi arrebatado. Foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Observe bem que as cartas que o Senhor Jesus mandou João escrever às igrejas foram cartas direcionadas à liderança das igrejas. Você vai ver, ao anjo da igreja escreve. O anjo da igreja é o pastor da igreja, ou o bispo da igreja, é o líder da igreja, a liderança da igreja, para você ver o peso que tem se você estiver sendo doutrinada por falsas lideranças, como também o peso que tem você sendo doutrinado por lideranças verdadeiras. São raríssimos você encontrar, mas acredite, existe. Ele disse: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia, verso 11, o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, presta atenção agora que quando ele disse que se virou, esse virar não foi um virar natural, um virar do corpo. Esse virar natural, esse virar foi um voltar-se para Deus. Quando ele se voltou para ver, atentou para ver quem falava com ele, porque espírito não tem costa, ele não se virou. O corpo tem costa, ele precisa de se virar, espírito não. Então ele se virou para ver quem falava com ele, no sentido espiritual. Ele se voltou para ver quem falava com ele. E diz assim, verso 12: e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Castiçal simboliza igreja. Castiçal é símbolo de igreja. Eu te falei que Apocalipse, o livro das revelações, ele traz muitos símbolos. E você precisa conhecer esses símbolos
aprender esses símbolos com a misericordiosa graça do Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer, porque são através de você desvendar, conhecer esses símbolos, que você vai entender o contexto do assunto. Então, virando, vi quem falar comigo, e virei e vi 7 castiçais de ouro, ou seja, 7 castiçais simbolizam as próprias 7 igrejas que as cartas teriam direcionado. Castiçal é símbolo de igreja. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, aí ele já está falando de Jesus, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. O que significa vestes compridas? Santificação. Só que um detalhe, essas vestes aqui, que simbolizam realeza e santificado, e santidade, santificação, não são essas vestes que vestem o corpo. Aqui ele está tendo uma visão de Jesus glorificado. Então esses elementos que estão sendo postos aqui, narrados aqui, são componentes de espiritual. Não é componente, veste comprida, amanhã eu vou lá comprar um roupão comprido. Não é essa veste. Eu vou botar uma camisa de manga aí, é veste comprida. Não é essa veste. Essa veste é uma veste espiritual, que simboliza santificação e realeza. E aproveitando para dizer, o crente ele não pode andar vestido de qualquer maneira, tem que se vestir com decência e ordem. Não pode ser vestido de roupinha curta, roupinha transparência, tem que se vestir com decência e ordem. Presta bem atenção nisso. Decência e ordem não é costume. Decência e ordem, o próprio nome já está dizendo. Decente, de uma maneira decente, de uma maneira ordenada. Então ele continua dizendo, verso 13: e vi vestido até os pés de uma veste comprida e cingido no peito com um cinto de ouro. Cingido no peito, ou seja, cingido é a mesma coisa que vestido. O peito revestido com cinturão de ouro simboliza o quê? O domínio de Deus através da glória da sua palavra. Simboliza esse cinturão de ouro. No peito com o cinto de ouro. E a sua cabeça, verso 14, e cabelos eram branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Cabelos eram branco como a lã branca. Aí envolve o poder de juízo de Deus. Só Deus é que pode determinar o juízo sobre as questões. Simboliza aí o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Ele é o juiz dos juízes, é o santo dos santos. Só Ele pode julgar. Simboliza o juízo de Deus. Cabelos eram branco como a lã branca e como a neve, e os olhos como chama de fogo. Esses olhos como chama de fogo simboliza a onisciência de Deus. Não há nada no passado, no presente ou no futuro que Deus não conheça. Simboliza a onisciência de Deus, é um atributo exclusivo de Deus, o poder de conhecer todas as coisas, mesmo antes que elas venham a acontecer. No Salmo 139, Davi escreve dizendo: ainda a palavra não me chegou à boca, e tudo conhece, Senhor. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que você está pensando antes mesmo de você vir a pensar. Só Ele é onisciente. O atributo exclusivo: onipotência, todo poder; onisciência, conhecer todas as coisas; onipresença, está presente em todos os lugares; transcendental, está à parte da sua criação; eterno, são atributos que pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e a ninguém mais. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O que é o pé? Simboliza aí? Simboliza a direção. Deus, Ele não toma conselho com ninguém. Ele é soberano. Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele é o Senhor. Então aí Deus está mostrando a santificação no proceder do agir de Deus. Deus não age sobre palavras humanas.
Deus age sobre a sua própria palavra. Então esses pés como bronze que refinado em fornalha simboliza isso, o agir de Deus, o proceder de Deus dentro da sua própria onisciência. Deus é que dá a direção. Salmo 119, versículo 105, o salmista escreve dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a glória da palavra de Deus iluminando o caminho. Seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. O que significa sua voz como voz de muitas águas? Porque Deus, ele tem multiformes maneiras de falar, multiforme maneira de se revelar ao ser humano. Ele fala através da sua própria palavra, ele fala além do que ele deixou escrito aqui, ele está vivo, ele continua falando, ele fala no ouvido, ele fala em visões, ele fala em revelações, ele fala em sonhos proféticos, e ele fala de infinitas maneiras. Então a sua voz é como o som de muitas águas, simboliza a multiforme maneira de Deus falar. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, que simbolizam anjos. Estrela é símbolo de anjo. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Essa aguda espada de 2 fios que simboliza, que sai da boca do Senhor, nessa visão glorificada que João teve de Jesus, simboliza a palavra de Deus. Por que aguda espada de 2 fios? Porque a palavra de Deus, ela tanto vai até você para te abençoar, para te salvar, para te curar, para te libertar, como ela também vai até você para te condenar e te lançar no lago de fogo e enxofre, se você rejeitar a ela. Então, espada de 2 fios, ela tanto salva como ela condena, porque o juízo, quem determina é Deus. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aí simboliza a glória do poder da palavra de Deus. Não era que o rosto do Senhor é sol, como o sol, ou seja, o próprio Senhor deu a luz ao sol. O seu rosto brilha como o sol. Como o sol não é igual ao sol. Como o sol é além do brilho do sol. Seu rosto brilha mais. Representa aí a glória da palavra. A glória de Deus está revelada na sua palavra. E quem é a sua palavra? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Quem é esse verbo? É Jesus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus. E eu, quando vi, diante desse esplendor, dessa glória toda, caí aos seus pés, caí. Quem cai não fica de pé, obviamente. Caiu, deitou, caiu aos seus pés como morto. Deixa eu aproveitar para te explicar uma coisa aqui. Existe uma manifestação do Espírito de Deus chamado poder. Esse poder do Espírito Santo, essa manifestação tão gloriosa, que ele traz a alguns ministérios a qual ele quer contar com essa manifestação, em que a pessoa está orando pelo outro e o outro cai. Pô, ele caiu, isso é demônio. Não, tem gente que cai no chão por causa de demônio, tem gente que se joga no chão para dizer que está recebendo operações de Deus, e tem gente que realmente cai no chão pelo poder de Deus. Quando a pessoa cai pelo poder de Deus, ela não se fere, pelo contrário. Quando acontece esse mover, Deus está operando coisas extraordinárias dentro da pessoa, coisas além da compreensão do ser humano, feitos maravilhosos, proezas extraordinárias que só a destra do Senhor, só Jesus pode fazer. Então é real essa manifestação. Não é essa palhaçada que você vê aí na televisão, que você vê pela internet. O cara está dando um gritinho, jogando, o outro cai no chão, o outro se joga no chão. Aquelas são palhaçadas. Você sabe que Satanás tem os seus servos, tem seus bispos, apóstolos e pastores, e Satanás é um imitador das coisas de Deus, né? Você sabe disso. Então muitos, movidos pelo diabo, querem fazer gracinha, aí se jogam, aí caem, começam a rodar, caem no chão para dizer, não, nada disso. Ali muitos caem naturalmente, sua própria cabeça, para
fazer gracinha, para querer se usar. Não é ninguém que se usa. Deus usa, e é Ele que usa quem Ele quer, quando Ele quer. E quando a pessoa cai no chão, usada pelo poder de Deus, olha o caso de João, Apocalipse 1,17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Olha só que manifestação. Era tanta glória de Deus. Isso acontece quando Deus se manifesta com uma glória determinada, de acordo com a vontade dele. Aquela glória manifesta de tal maneira que a pessoa não resiste a esse poder, a essa unção, e acaba caindo. Não aguenta, as pernas não aguentam. Não aguenta, a pessoa não consegue se segurar. E tem que deixar o Espírito, dar liberdade ao Espírito Santo, para deixar o Espírito Santo fazer como quer. Não é a pessoa se jogar, é deixar o Espírito Santo conduzir da maneira que Ele quer conduzir. Mas isso é nas igrejas que são realmente igreja evangélica. Isso é no lugar que realmente a liderança é de servos de Deus. Isso é no lugar onde o povo ama e guarda a palavra do Senhor. Isso é no lugar que é uma igreja de verdade. Não é essas atrocidades que tu vê aí em televisão e internet, não. Tá? Estou falando aqui do que é verdadeiro, não daquelas imitações de Satanás e dos desvaneios da cabeça dos homens. Então, quando eu vi cair aos seus pés como morto, Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí Jesus já está falando diretamente com ele, se revelando a ele: olha, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, lembra da crucificação? Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Jesus está vivo. Ele fala além das páginas da Bíblia. Porém, o que Ele fala, Ele não vai contrariar o que Ele mesmo já deixou escrito na Bíblia. Guarda isso que é importante. Jesus não está detido nos 66 livros compilados nessa biblioteca, Bíblia. Não. Jesus, Ele fala além das páginas da Bíblia. Mas o que Ele fala, Ele não contraria o que Ele mesmo já falou e deixou escrito. É importante você guardar isso. Eis que estou vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. O que significa chave? Quem tem a chave tem o quê? Essa chave significa domínio e autoridade. Quem tem a chave tem o domínio, tem o controle, tem a autoridade. Isso é que simboliza essa chave que Jesus está falando. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus tem o domínio, o controle e a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Verso 19: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. E aí já revela os mistérios das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aí eu te pergunto, esse Jesus glorificado, maravilhoso, único e verdadeiro Deus, Filho do Deus vivo, único Jesus, ele manda alguém pedir dinheiro a alguém? Ele manda alguém vender coisas dentro do templo? Ele manda alguém fazer correntes, fazer campanha, beber copinho com água, dizendo que está ungido? Não, meu querido. O Jesus que manda os servos dele fazer isso é esse Jesus prostituído que tu vê nesses lugares profanados, entre aspas, chamados de igrejas evangélicas, que tu vê na televisão. São esses filhos do diabo. Esse Jesus glorificado ia mandar alguém dar um certificado de compra de um terreno no céu, como tem um filho do diabo na televisão nesses dias fazendo isso? Não, meu querido. Esse Jesus aqui veio se revelar a ele e falar das coisas do alto, a gloriosa e santa vontade de Deus, que ele escrevesse para as igrejas, que ele tratasse com as igrejas. Aí ele vai escrever as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Vai escrever as 7 igrejas da Ásia. Ensinamentos, correção, exortação. É isso que ele está mandando João escrever as 7 igrejas. Você pode acompanhar no decorrer da leitura a partir do capítulo 2. Então, guarde a palavra de Deus escondida no teu coração. Deixa que ela ilumine a tua mente. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Esse Jesus glorificado, que tem os olhos como chama de fogo, cabelo mais alvo que a neve, o rosto que brilha mais que o sol, suas vestes compridas, cingidas e talares, no peito o cinturão de ouro, seus pés brilhando como que
de um bronze refinado em fornalha. Na sua destra 7 estrelas, que são os 7 anjos, 7 castiçais, são as 7 igrejas. Da sua boca sai uma espada mais afiada que qualquer outra de 2 fios, que é a sua própria palavra. Esse Jesus falou que de graça receberíamos da palavra dele e de graça passaríamos. Só você guardando a palavra desse único e verdadeiro Jesus é que você vai poder entrar nas mansões celestiais. Esse é o Jesus verdadeiro, esse é o Jesus santo, é o único, verdadeiro e santo Senhor. Sem Ele nada podemos fazer, é com Ele que temos uma vida de vitória. Foi Ele, como Ele disse, eis que o que vive, fui morto, verso 18, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. É esse Jesus que vem arrebatar a sua igreja. Então, larga todas as tuas práticas abomináveis de idolatria, que nesses centros de prostituição que você vê aí na televisão, e muitos deles tu vê na internet, ensinando doutrinas satânicas, diabólicas, que contrariam os ensinamentos do Jesus verdadeiro da Bíblia. Larga tudo isso, se volte para Deus, se converta ao Evangelho, arrependa-te enquanto é tempo, porque a qualquer momento Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Dessas 7 igrejas que ele manda escrever as cartas, só 2 igrejas aprovadas e as outras 5 reprovadas. Você vai ver no decorrer da narrativa. Só 2 igrejas aprovadas e 5 reprovadas. Cuidado, meu querido. Meu amigo, minha irmã, maior são os números dos perdidos do que dos salvos. Vai ter muito mais gente dentro do lago de fogo e enxofre do que no céu, nas mansões celestiais. Não vai atrás dessas estatísticas que botam na internet, na televisão, que temos milhares de crentes no determinado país, milhares de crentes. Mentira de Satanás. Quem te disse que todo mundo que está dentro da igreja é crente? Quem te disse que todo mundo que está praticando essas abominações que são corrente, campanha, comprando coisas entre aspas ungidas, que estão vendendo, comprando escrituras de terreno no céu, aonde que isso é crente? Isso é filho do diabo, porque como Satanás, eles estão interessados nas coisas da terra, oferecer as coisas da terra, Mateus 4 e Lucas 4. Quer ter uma vida de vitória? Guarda a palavra de Deus, anda por ela, esconde ela dentro do teu coração, porque sem a palavra de Deus, você não vai a lugar nenhum. Sem a palavra de Deus, o teu lugar é lago de fogo e enxofre, mas com a palavra de Deus, o teu lugar é mansão celestial, se você permanecer fiel até a morte. Nosso e-mail é pastor_Carlos_André@hotmail.com, pastor_Carlos_André@hotmail.com. E nosso telefone 021 98728 5625, 98728 5625. Caso você queira que estejamos pregando na sua cidade, na sua igreja, não cobre para pregar o Evangelho de Jesus, desse Jesus santo e maravilhoso, porque de graça Ele me deu, de graça eu dou. Só entrar em contato conosco, a gente vai agendar. Que o Espírito Santo te abençoe e te guarde. Que venha a unção de Deus sobre a palavra dele na tua vida, te envolva e te liberte nessa hora, e que a graça de Deus esteja no meio de vós. Até o próximo programa, sob a lâmpada da palavra, com mais um tema para edificar a sua vida, em nome de Jesus. Até lá.